Bom, só dando uma introdução, né, para quem estiver vendo o vídeo depois aí, né, é o primeiro encontro do Clube do Livro do Byte Byte Go, que na verdade são dois livros que a gente vai abordar, né, são esses dois livrinhos aqui, System Design Interview e System Design Interview Volume 2, Volume 1. Ambos são o mesmo, né, se a gente vê aqui, só, enfim, para não fazer confusão sobre os livros, sobre o site, etc., só para trazer para todo mundo, né, ficar a par. O volume 1, ele parte do Scale from Zero to Million e vai até o Design Google Drive, né? E o volume, e o outro volume, o volume 2, ele parte do... Ele parte do Proximity Service e vai até o Stock Exchange. Então, bom, quem está com o site ByteByteGo aí vai ver que o ByteByteGo, ele tem todos esses, né? Ele vai de um até... Ele começa com Start from Zero to Millions e vai até o Exchange, depois o Proximity Service e vai até o final. Então, ele tem tudo, né? No fim, a gente vai acabar passando pelos dois livros, pelo System Design Interview 1 e System Design Interview Volume 2, né? Só para clarear, para não ficar... porque tava meio confuso mesmo os livros, o site, etc. Mas a gente vai seguindo pelo site. Mas, bom, bora lá. Bom, qualquer coisa aí, galera, só eu tô mais aqui só para, né, meio que organizando aí, mas é nosso, sim. Bom, começando o primeiro capítulo ali, né, é o Scale from Zero to Millions of Users, né, e aí o Alex Chu ali, ele, né, faz a introdução, né, de System Design, né, e do comecinho de tudo, como você começa pequeno, ir crescendo, etc. E aí, logo lá no começo, né, o primeiro diagrama, o primeiro sistema que ele traz para a gente é um sisteminha ali bem tranquilo, né, que é só mesmo os clientes batendo num servidor, né, e resolvendo ali o domínio com DNS, né, então, bora só colocar aqui, então, sei lá, pode ser um browser aqui da vida, um browserzinho, resolvendo um DNS. Tô resolvendo um DNS aqui, DNS da Azure, né? Tá? Aí ele vai lá, resolve domain to IP e, bom, e uma vez que ele tem um IP, ele vai bater lá no nosso servidor. E aí, por hora, é um servidor nem só monolito, né? É um servidor com tudo junto, né? Banco de dados, o próprio servidor web e assim por diante, né? Esse é o start ali que ele traz para a gente no início do livro, né? E um negócio interessante, né? Alguém pode, né? Se quiserem, aí podem complementar, mas eu acho legal porque, assim, claro, pensando em resiliência, pensando em algumas coisas, aqui peca um pouco, mas eu já vi muita startup rodando assim, né? Rodando com pô, um servidor e o servidor ali tranquilo, com banco, com tudo ali, né? Uma grande VM ou nem tão grande e rodando legal, né? Acho que tudo é de se pesar, né? As decisões aí arquiteturais e Wilson, etc. Opa, Wilson, acho que quase todo projeto, como eu trabalho bastante com startup, acho que praticamente todo projeto que eu comecei começou assim, desse pô, jeito aí. né? Simples, simples, Exato. simples. Aham. E depois você vai escalando. Esse capítulo ele é maravilhoso. Lá na frente tem umas coisas que eu nunca vi na vida, mas ele é muito interessante porque é justamente dessa forma, pelo menos aconteceu comigo, né? Você vai escalando dessa forma aí, cara. Só começa com DNS no servidor e um negocinho rodando ali, é só isso. Sim, exato, não, eu acho que eu também tenho para mim que é a melhor maneira, né? Porque, pô, no começo você está validando negócio, validando bastante coisas, né? Claro, pô, tem cenários, né, que de repente, pô, você está trabalhando lá no Facebook, no Instagram, e você vai soltar uma nova feature. Aí você já sabe que o bicho vai pegar logo no começo, né? Mas, pô, uma empresa, uma startup que está começando, até ela angariar um número de clientes que realmente vai dar pressão em um servidor, né? Pô,
Porque querendo ou não, eu acho que vocês devem compartilhar, né? Mas no dia a dia você vê lá, pô, eu subo minha aplicação em um pod que tem 0,25 vCPU, né? Tipo, ele é um quarto de CPU alocado, um quarto de CPU virtual alocado para aquele negócio. E, pô, aguenta 50 requests por segundo lá na boa, né? Às vezes, dependendo, né, do que for a aplicação. Então, pô, imagina uma VM totalmente dedicada ali, ou até um servidor físico, né? Pô, aí aguenta pra caramba e vai pra Pegando tão. o que o Gideon disse, lá está, todo o projeto, na minha opinião, também devia começar por aqui. Até o próprio título diz Zero to É, é, Billions. Pronto. Para mim, porque quando o projeto começa, a ideia ainda é de quem teve a ideia. Depois do projeto estar feito o primeiro deploy, o projeto é dos utilizadores. Isso tem que ser os utilizadores a definir qual é o caminho que o projeto vai levar. E qualquer coisa que a gente possa fazer gigantesca no início vai ser provavelmente over-engineered. Mas provavelmente vamos fazer uma coisa que se calhar nem vai ser necessária, provavelmente não vai ser utilizado. Por isso, certamente isto acaba por calhar ser um melhor approach. E por muito. Nós estamos no Facebook, como o Wilson disse, e estamos a fazer uma feature, mas aí não estamos a começar do zero, como está a dizer aqui exato. no título. Nós estamos a partir de uma escala gigantesca, ou um refactoring. Nós também não estamos É, a partir do zero. Nós já temos um grande know-how, sabemos muito bem onde vamos começar. Aqui é, partindo do zero, o monolítico acaba por ser eu acho que arrisco a dizer 100% das vezes o melhor caminho é de ser tomado. total, total, eu concordo 100%, né? E acho que é isso, né? É o que você falou, total. From zero, né? Se é from zero, é muito difícil você partir do zero para 1 milhão na largada ali, né? Pô, vai demorar alguns meses, né? Pô, startup tem que ter um marketing pesado para começar a ir legal ali. Então, acho que é total o que você falou, né? From zero, então, essa arquitetura aqui já tá 100%. Opa, Ô, e Wilson, aí, Giovanni, belezinha? Giovanni chegou aí também? E aí, ô, pessoal, Wilson. beleza? Opa, e Ou aí, diga, Giovanni? diga lá, Juliana, Oi, perdão. Giovanni. Cara, Jean. uma coisa que eu adicionaria já a partir do zero, mas isso, tipo, nos últimos 2 anos aí eu comecei a pensar nisso, porque sofri problemas, mas é adicionar um firewall ali eu acho que ficaria entre o DNS e o browser, tá? Não tem aqui nesse capítulo, mas eu tive bastante problemas Sim, com startando algumas aplicações, né, e com Scrapper, e que estava derrubando, tipo, gente lá da Rússia, lá da não sei aonde, digamos assim, atacando, não atacando, mas fazendo web scrapper, só que numa frequência muito alta que chegava a derrubar a sim, aplicação, né? Então, uma coisa que hoje em dia eu vejo que eu já começaria do zero, colocando é pelo menos sei lá, um Cloudflare da vida, ou até mesmo o auth do Azure, por exemplo. Apesar que o auth do Azure é carinho, né? Bem caro. sim, Mas alguma coisa ali no meio para dar uma segurada, ou pelo menos para bloquear país, né? sim. Coisa assim, ou É, até mesmo para configurar algum rate limit numa API. Eu acho que é bem interessante você ter alguma coisa que proteja você ali desde o começo. Então, não tem muita treta. exato. Eu Pior levantei a que, mão aí. realmente, né? Rapaz, perdão, eu não Oi, acabei. Wilson. Mas Eu diga levantei a lá. mão, mas eu não sei se tá aparecendo, tá? Porque assim, eu não quero interromper o pessoal aí, mas eu achei legal isso aí que o Gillian falou aí. E assim, eu tenho uma dúvida, na verdade, né? Por falta de conhecimento, eu não sei o que seria esse ataque aí que ele falou que é. Não seria um ataque, mas seria um web scraping que ele falou ali. Eu não entendi muito bem. Um web scrapper é quando alguém entra no teu website e começa a ler todos o teu HTML, procurando alguma informação.
entendeu? Ele vai no teu site para procurar informação e não tem nada de errado nisso. Tem muita gente que faz isso para... tem o site do Wilson que tem informação sobre saúde, eu tenho uma lista de doutores lá. Eu quero aquela lista de doutores. Eu vou lá, eu faço um scrapper para ele ir lá no site do Wilson, ler toda aquela lista de doutores e mandar para mim. E tá tudo certo, porque aquilo lá é uma página pública. Só que, Entendi. se não tem nenhum rate limiting, não tem nada segurando aquele scrapper ali, cara, ele pode botar, assim, vários robôs fazendo isso e acessando a página direto, né? Obviamente, o teu site vai ter um monte de acesso, só que se ele estiver batendo numa API, eventualmente num banco de dados para buscar essa lista de doutores, cara, vai derrubar todo o teu servidor. Se ele não tiver num alto scale da vida ou não tiver recurso para aguentar essa demanda, né? Então, isso é só um exemplo, né? Mas podia ser um ataque, né? Podia ser um ataque, um DDoS, alguma coisa do tipo. Então, Sim, o firewall, eu acho, hoje em dia, o firewall é indispensável e deveria sempre Sim. ter. Se possível, desde o começo, mas firewall geralmente é um recurso caro, né? Às vezes tu não sim, tem a grana para bancar isso desde o começo, mas e eu já vi muito projeto assim que, ó, cara, firewall agora não vai do jeito que dá aí, a hora que der a gente bota. E no final das contas, não, nunca bota, né? Tem alguns provedores de DNS, eu acho que eu vi um esses dias, o nome é SiteGround. Ele não aguenta muita coisa, ele aguenta umas páginas pequenininha, coisa... Não vai conseguir botar um aplicativo C# lá para rodar. Mas ele já vem com alguns filtros assim de firewall, né? Ele já automaticamente ele já aguenta um ataque de DDoS, já dá para você filtrar os países que vão ter acesso ou não, esse tipo de coisa, né? Então, dependendo da tua demanda, o próprio provedor que você tem, ele já resolve esse problema para ti, né? Mas Total. eu acredito que hoje em dia ter um firewall é bem importante. Porque é por causa da dor de cabeça que dá quando não tem, você toma um strike desse. Uma coisa que acontece com bastante frequência é quando nós colocamos, por exemplo, num cloud provider, a gama pública dos IPs dos cloud providers é conhecida. E o que falta é crawls maliciosos a tentar apanhar vulnerabilidades, por exemplo, ficheiros de variáveis, ou coisa dessas, lá dos arquivos e das publicações PHP, ou seja o que for. Essas vulnerabilidades são conhecidas. Basta, nós ativarmos às vezes um WAF da AWS e a gente vai ver o log e a gente vê a quantidade de coisas que ele bloqueia mal nós iniciamos. E isso a gente consegue logo perceber. Você põe o site online, por exemplo, 10 minutos, meia hora, a quantidade de coisas que já está a bloquear, vindos da Rússia, vindos, sei lá, de onde é, e a gente tem uma noção de a tentativa de ataques que tentam fazer das SQL injection e tudo mais. Porque essas, quase todos aqui, acredito que sejam developers, mas a gente sabe que há um certo descuidado, há um certo não cuidado a fazer certo tipo de aplicações, um certo deploy ou publicar como chaves e esses crawlers sabem apanhar essas vulnerabilidades. E, de certa forma, lá está, o AF. E o Gilian disse uma coisa, é que ele é caro, mas muitas das vezes ele consegue baixar o custo versus Ah, o que ele protege. Ou seja, nem sempre o facto de ele ser caro torna mais caro, se calhar torna mais barato a infra. Essa é a é. questão. Total. E até o custo do risco, né? Ele pode ser caro, mas se o cara conseguir invadir ali, pegar um banco de dados, aí, né, o custo pode ter um risco muito alto aí, que é por isso, né? Mas acaba que tem, a Cloudflare é um bom início, né? Ela tem algumas coisas free e até começa um pouquinho mais barato, né? Mas aí, pô, o AF tanto da AWS quanto da Azure são completões, né? E aí você paga o preço
E porque um aspecto uns... importante, ele está sempre atualizado, a própria AWS mantém as políticas de segurança e está, como é que chama-se, os 10 ataques mais conhecidos, os 10, como é que O é? WASP, né? O WASP. Exato, eles estão sempre compliance com esses padrões mais conhecidos de ataques, ou seja, é sempre um plus. Exato, Está sim. aí, Giovanni. Opa, tá mais É, não. só ia complementar que, às vezes, para estender um pouco também, existe o firewall de networking e o application firewall, ou web application firewall, que é o WAF que a gente está falando aqui. Tem uma pequena diferença entre os dois, e aí só para ficar claro, a gente está falando do Web Application Firewall, né? Que é o que tem essa maior granularidade e consegue brincar com essas coisas, porque o firewall purão, ele é mais ali só no IP, né? Ele é mais para regras de pode ou não pode entrar e Exato. coisa e tal. O WAF, ele é mais poderoso, né? Então, geralmente, numa infraestrutura tipo a AWS, qualquer cloud provider, o firewall vai estar lá de qualquer forma, porque tem que estar, né? Tipo, tem que proteger o que está vindo de dentro para fora, né? Aí o WAF É, é um outro layer de firewall exato. que entra para proteger ainda mais e ele consegue também fazer as paradas, tipo, criar challenges, né? Tipo, igual aqui a gente tem, tipo, se o pessoal vem de outro país, o rate limit é mais agressivo. Se é de dentro do país, o rate limit é mais flexível, né? E assim por diante. Então o WAF dá essa possibilidade, né? Então ele tem mais granularidade em cima de um firewall normal. Mas só para complementar o que Sim. a gente estava falando. E agora aproveito para E complementar o de Giovanni, o AF camada 7, o, o da Network camada 4 do OSI, por isso Ah, é que é essa tal. exatamente. exato, exato. E normalmente, não sei se eu estou falando besteira, mas normalmente o firewall, ele costuma ser um hardware, né? Ou um hardware com software rodando, né? Ou de fato um hardware da Cisco, sei lá, né? E a Cisco tem uns firewall muito parrudo, enquanto o AF. Mas total, né? Cada um tem sua camada e ambas as camadas podem, né, acabar dando problemas. Só que aí a camada 7, né? Igual o Giovanni falou, dá para ser muito mais espertinho na camada 7, né? Porque consegue realmente lidar com muito mais informações. Uhum. Camada, camada bem baixo nível não tem tanta informação assim. Uhum. Estou dando um Achou? bocado de contexto para quem Já não está chegou no, falando. no CDN ou ainda não? Não, nós ainda estamos no, primeiro, no Ah, não. single server. Ainda tá no Ah, não, sim, single. Só, a gente vai chegar lá, é que eu só ia comentar que, tipo, a CDN também é uma forma de você dar uma segurada nesses scrappers, né? Porque se o teu conteúdo é estático, você não está gerando ele todo momento, né? A CDN, exato. por ser mais distribuída e por ser mais capaz, consegue, às vezes, aliviar um pouco dessa dor aí. É, Mas ela exato, não é exato. de graça também, né? Então, tem os seus É, trade-offs e custos. a própria Cloudflare, né, ela começou muito mais focada em CDN, agora ela é muito mais conhecida né, por segurar ataques e etc, né? Mas enfim, é show e esse que é o legal também do Clube do Livro, até trazendo, né, do grupo de estudos que, pô, não tava, né? E realmente, agora que você falou, Juliano, pô, como que, né, o pessoal não colocou ali, né? Porque, pô, é um componente, ainda mais para uma aplicação muito escalável, igual as que ele traz, é um componente importantíssimo, né? Mas, claro, né? Alguém deve ter pensado, ficou implícito, né? Mas, pô, sensacional, pô, valeu demais, Juliano, trazer. E, bom, seguindo um pouquinho mais, né? Ele trouxe, pô, até então tá um servidor, a gente já trouxe um pouquinho mais aí de segurança para o nosso cara, né? Mas ainda tá um servidor ali. Aí, um dos primeiros passos, né, que ele traz, logo na sequência, poxa, né, se começou a apertar aqui, a máquina não está legal, começou a ter algum gargalo, aí você vai lá e traz separa, né, um database. E aí agora você tem uma arquitetura um pouquinho mais legalzinha, né, onde você acaba tendo dois servidores, né, e um ponto de vista legal, que ele não falou tanto ali no livro, né, mas é algo que eu sempre penso que é legal pensar, é que esse cara, ele é um servidor, mas quando eu estou no ponto de vista do banco de dados, esse cara é um client, né? Esse cara é um client do meu banco de dados, né? E assim como esse é um client do meu servidor, e esse é um servidor do meu servidor, enfim, forma um loop aí, mas é legal pensar que mesmo o servidor
é um client em certos momentos, né? E, bom, é o próximo passo, né? Digamos, pô, a aplicação lá começou a receber mais acesso, começou a crescer um pouquinho mais, aí dali a pouco a gente vai lá e, boa, quebrou. O banco é um servidor à parte, a aplicação é outro servidor, a aplicação já fica livre e até dá para a gente fazer um cruzamento, né, com single responsibility, né? Pô, a aplicação cuida ali de lidar com as páginas, processar, etc, né? Data Store fica de fato com o servidor à parte, focado nisso. Ah, boa. Bom, aí dali a pouco ele vai. Tem a parte que ele fala, né, dos bancos de dados, né? Bem legal, né? Quais os tipos de banco de dados, né? O banco de dados não relacional, né? O NoSQL também, né? Ah, ele fala dos tipos, né? O Key-Value Stores, o Redis e, né? E outros aí, os bancos tabulares, né? Ah, ah, o- qual que é a maneira correta mesmo de chamar o Dynamo e o Cassandra? Eu acho que, Giovanni, é um banco Que tabular mesmo, né? value. Que value. É um O, Key-Value também? Que o value. Dynamo é meio especial. Ele é um pouco de várias Ele é um coisas. pouco de tudo, né? Sim, exato, exato. Mas com o Cassandra ali, a gente poderia falar, né, que ele é ah, é colunar? Tem uma expressão certa, né, É, eu acho que é uma colunar. coisa com coluna. Sim. Porque ele não tem esquema, mas tem colunas, né? Então, cada linha pode ter suas colunas diferentes e assim por diante. É bem maneiro. Enfim, banco de grafo, né? Esses dias ali no grupo, né, o Matheus estava brincando bastante lá com o Neo4j, lá mandando um monte de exemplos lá, e foi bem maneiro. Pô, o banco de grafo é algo que a gente quase não usa, mas, pô, né, é sensacional para alta escala, quando você tem, sei lá, redes sociais, alguma coisa que realmente é um grafo, é muito, muito melhor, né? Ah, e ele traz também, né, o SQL, né? Que aí o SQL, eu acredito que para a grande maioria de nós aqui a gente está em casa, né? Quando a gente fala de SQL Database. Enfim, SQL Server, Postgres e por aí vai, que é, né, toda essa galerinha é bem massa. E ele traz até alguns pontos, né, de o que levar em consideração com um e com o outro, né? É um ponto legal da gente trocar uma ideia, né? E os pontos que ele traz aqui, que é que muitas vezes quando a gente vai decidir o banco, como desenvolvedor e etc., né, a gente pensa muito mais na modelagem dos dados, né? Não que não seja importante, mas eu acredito que seja um dos fatores, né? Mas, claro, a modelagem dos dados vai influenciar, né? Se for dados que têm muito relacionamento entre si, muito join, começa a complicar um pouco. Mas, de maneira geral, eu penso que até pensando no high level, no system design mesmo, também pesa muito, né? Porque um banco relacional, pelo menos na minha visão, ele é muito mais difícil de você escalar depois de um certo ponto, né? No momento em que hardware ser um limitante, né, e você quiser, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, fazer charge, alguma coisa assim, um banco relacional costuma dar bem mais trabalho do que um banco no NoSQL, né, que ele já, pô, o próprio Cassandra ali, já o charge já é muito automático. No Cosmos, né, você já dá um partition key, então ele já cresce fazendo charge, então fica muito mais fácil de você depois lidar, né, com escala. Costumam ser mais rápidos também, né? Até no livro ele traz, né, a questão de ser super rápido, né? Os dados não estruturados, né? A questão de serialização e deserialização e um tanto de dados massivos, né? Até um outro livro aí que eu sei que os meninos estão lendo também, o Giovanni pelo menos, o Matheus ali começou a ler também, o Nelson, né? É o Seven Databases in 7 Days, que Acabei de pegar ele aqui para colar o, né? o nome lá que você falou, que você estava falando do database colunar. É colunar mesmo. Vou, exato. É, Massa, valeu demais. orientado a colunas, basicamente. Exato, né? Pô, e é maneiraço. E o segundo banco desse livro, né, que eu comecei a ler é o 8Base, né, que é um Hum. cara que aproveita bastante do Big Table do Google. Se eu não me engano, é uma evolução, ele cresceu junto com o Big Table, um negócio assim. Mas no livro ele é bem categórico, ele fala, poxa, se você vai lidar com gigas e gigas ou teras e teras de dados em um banco, e esses dados são mais para análise, para algo assim, o Waybase, ele
cai muito bem, né? Bem, enfim, eu não sou muito, eu não manjo muito, estou aprendendo agora lendo lá o livro sobre o Base, etc, né? Mas tem essa parte também, né? Para você selecionar o banco, às vezes não é só a modelagem do dado, às vezes, pô, a modelagem acaba que, pô, ela é um fator, mas acaba que às vezes você vai precisar fazer chargings regionais, ou você vai ter teras de dados, ou você vai, enfim, precisar de algumas propriedades que um banco de grafo, né, algumas funcionalidades que um banco de grafo vai te dar muito mais fácil que um banco relacional. Enfim, eu acredito que tem N fatores, né, não só a modelagem dos dados para levar em conta, né, na decisão entre os bancos. Aí, enfim, se alguém quiser... e um negócio que você fala bastante, né, Giovanni, e eu lembro sempre também, é que, né, o banco no SQL você tem que estar muito mais seguro de como você vai lidar com os dados, né? Tipo, como você vai recuperar os dados, etc. Porque um banco NoSQL, por mais que ele é não estruturado, é muito mais difícil de você alterar as coisas. Essa collection vai virar duas, etc. Enquanto que um banco, normalmente na tabela você já normaliza de um jeito que você seleciona o que você quiser, você cruza como você quiser, né? Você já deixa bem normalizado, né? Um banco NoSQL não. É documentos e às vezes enfim, uma migração de uma collection de um jeito para outro é bem complicadinho. E isso é exatamente o que ele traz no livro aí, né? Tipo, se você tem um cenário específico, ou você precisa otimizar para um problema específico, talvez vai ter ali um banco de dados no SQL que vai ser otimizado para isso, né? Por exemplo, igual, acho que ele deu exemplo disso, você tem só key e value, você só precisa de key e value, por que você vai querer usar um relacional? Talvez é muito overkill, então talvez só um Redis da vida já te resolve, né? E se o seu dado é sempre desestruturado, se não tem padrão nenhum nos dados que você coloca, talvez um SQL vai te limitar, porque você vai ter que ficar criando colunas novas a todo momento, né? Que você precisar criar alguma coisa. Então, é aquele que a gente sempre fala, né? O padrão vai de SQL. Tipo, não sabe o que vai acontecer no futuro, tá meio imprevisível, tá começando, tá pequeno, né? O SQL vai provavelmente conseguir resolver 95% dos problemas, com certeza. Mas talvez ele não é a melhor opção, a opção mais otimizada para aquele problema em específico, né? Mas ele de fato vai resolver quase todos, né? Pegando um pouco no que o Wilson e o Giovanni disse, lá está. Os bancos no ciclo, por norma, eles trabalham como master-slave. E isso é quase uma característica dos bancos no ciclo. Depois há alguns ciclos, por exemplo, o Aurora da AWS, que eles já conseguem trabalhar com master-massa porque prepararam a coisa para funcionar assim. Mas eu acho que é muito importante o que o Giovanni disse agora é, se nós não sabemos, primeiro existe uma grande cultura de ciclo, ou seja, certamente vai encontrar mais pessoas preparadas para trabalhar ou familiarizadas em trabalhar com o ciclo do que no ciclo. Isto não quer dizer que não vá para no ciclo, longe disso, mas se calhar se não sabe bem o que o projeto vai ser, ou para onde é que vai, e se calhar alguém vai discordar do que eu estou a dizer, se calhar o ciclo vai conseguir resolver o problema. Depois outra coisa é que a maior parte das vezes, quando o problema é do banco de dados, não é propriamente o banco de dados, mas sim quem desenhou o banco de dados, não é? Então, às vezes é mais problemas de modelagem do que propriamente do próprio banco de dados que não consegue responder. E se o projeto está a começar dificilmente, num ciclo, ou seja qual for outro banco de dados, não vai conseguir responder. Ahm, e lá está, como o Giovanni trouxe, se não sabem para onde é que a coisa vai. Uma coisa que é super chata, que é, pelo menos a minha experiência e quem tiver familiarizado, que me diga é fazer reportes ou tirar reportes de um ciclo, de um novo ciclo, relacionar documentos e isso tudo, eu acho que ainda é uma tarefa dura. Provavelmente alguém tem mais experiência do que eu possa dizer o contrário, mas eu sinto isso. Mas depois existe o trade-off. Se calhar para fazer report, se calhar a estratégia não é ter só um banco de dados, se calhar é ter um banco de dados dedicado para uma coisa ou para outra coisa. E aí já entramos se calhar, nos próximos capítulos, que é a escala, que é um, um banco para o negócio, outro banco para report, outro banco para provavelmente um graph
uma rede social porque é parte do nosso negócio e a coisa por aí vai. Mas eu acho que quando o business não tem nenhuma constraint a nível de tecnológico ou alguma coisa do género, eu acho que a escolha de equipa acaba por ser, se calhar, a melhor escolha. E quando eu digo isto, por exemplo, mas imaginando que numa rede social, se calhar isto é logo o indício que um banco de dados orientado a grafos acaba por ser a minha estratégia. Mas se não houver nenhuma constraint desta muito delineada, se calhar a experiência de equipa ainda acaba por ser a melhor decisão do banco de dados a ser escolhido. Total, total. Eu penso que até certo ponto na escala, né, e concordando com você total, Nelson, até certo ponto na escala, os dois bancos, né, até se você fizer com o NoSQL, e se você fizer com SQL, ah, vai acabar dando certo, né? Eu já vi pessoas que, pô, trabalham com Cassandra, né? O Cassandra o primary data store lá, e tipo, eu falo, caraca, né? Como eu usava o Cassandra só como que velho, e às vezes a pessoa usa como o banco principal e tá indo bem e tal. Eu acho que a hora que você passa de uma certa escala, que aí essa decisão vai pesar muito para um lado ou para o outro, né? Dependendo, porque até o banco de grafo, né? Até certo ponto você vai conseguir fazer um esforço legal ali, você vai conseguir fazer uns relacionamentos, umas tabelas, você consegue simular um gráfico, né? Mas em algum momento aquilo vai começar a ficar pesado, enquanto que um banco de grafo ia tirar de letra rapidão, né? Então é um negócio que eu penso bastante, né? Até certo ponto ambos vão dar certo. E um ponto também, né, o que você falou, é o relatório, né? O que eu vejo que a galera mais. E tá certo, né? Pô, às vezes, dependendo do sistema, você não precisa fazer todo um aparato para achar relatório. Mas tem uma galera que foca muito na questão de relatório para o banco no ciclo, para o banco SQL, né? Pô, eu não vou usar no SQL por causa do relatório, etc, né? Mas, no fim, uma empresa grande tem um monte de bancos de dados e um monte de serviços com seus bancos, e acaba que o relatório não vai vir somente de uma fonte, né? Então, você vai precisar de algum, igual a gente viu em alguns encontros passados ali no livro do Learning DDD com Koronov, que era, pô, Data Mesh, tem N estratégia, né? Data Mesh, Data Warehouse, enfim, tanto Data Mesh, Data Warehouse e Data Lake, né? Você usa eles, pluga eles, usa em conjunto ou não, né? Data Mart, né? Então, ah, pô, não é porque você tem um NoSQL que você não vai conseguir gerar relatório, porque você pode alimentar um Data Warehouse e depois jogar um analítico lá e, enfim, você vai ter, né? Põe o BI lá, eu esqueci o nome a ferramenta de BI mais famosinha ali, eu esqueço bastante o Ora, nome dele. BI, e um Tableau e Exato, 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 Power BI. Rapaz, e perdão aí, Antônio e Nicolas, pô, diga lá, Antônio, agora que eu vi a mãozinha levantada e depois manda bala aí, Nicolas, também. Tá tranquilo. Tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Legal. Tipo, no livro aí, tipo, tem quatro pontos aí que ele colocou, né? Tipo, a sua aplicação requer uma latência bem baixa, né? E aí ele fala aqui sobre os dados não estruturados. Dois pontos ali, isso seria bem atendido, né? Para um banco relacional. E aí a questão ali desse ponto do seu dado não ser estruturado. Eu não tenho experiência assim para responder com clareza e nem saberia tipo afirmar quando que um dado é estruturado ou não para eu tomar essa decisão, sabe? Tipo, vocês, alguém aí que já trabalhou, tipo, o que seria isso para vocês? Então tá. Acho que Esse aí é o, um. o exemplo mais simples de pensar é um formulário, né? Pensa no desenvolver, se você fosse desenhar o Google Forms, por exemplo. Ele é um dado que, de certa forma, não é estruturado, porque a cada formulário você tem uma estrutura de perguntas e respostas de uma forma diferente, né? Então, se você fosse criar um banco onde seria uma tabela para cada tipo de pergunta ou cada pergunta, ficaria estranho, né? Você querer colocar isso tudo em colunas. Talvez você faria ao contrário, né? Criaria coluna com tipo e pergunta e faria ali também funciona, mas é o tipo de dado que tem hora que você salva, ele tem, sei lá, 10 perguntas, a hora que você salva tem 5 perguntas, a hora tem 100. Depende muito. E nesses casos, por exemplo, imagina que o seu use case é só consultar as respostas do formulário um a um mais tarde, né?
Então você pode ir direto naquela resposta de alguém e ler a resposta. Então ele é registrado no banco de dados, não precisa necessariamente estruturado, bonitinho, formalizado nas colunas, nas tabelas, relacionamento, coisa e tal. É uma coisa que tá ali, é o formulário e ele é dinâmico, né? Então por ele ser dinâmico, ele acaba sendo não estruturado, né? Esse é um exemplo fácil assim de imaginar, mas obviamente dá para você solucionar esse problema com o banco relacional, como praticamente tudo, mas acho que é um exemplo fácil de você pensar em cada record sendo um cara quase praticamente totalmente diferente, tanto em estrutura como em informação mesmo, né, o que você pode ter ali ou não. Se o pessoal tem algum outro exemplo? Às vezes você salva o teu formulário, é um JSON inteiro, cara, dentro de uma coluna lá, e cada formulário é um JSON diferente. E aí, cara, você não vai conseguir botar isso aí num banco estrutural aí, bonitinho. Vai ter que ser no NoSQL. E aí depois você dá um jeito, faz uma query lá dentro para tentar buscar dentro daquele JSON de cada row as respostas que você quer, por exemplo, né? Baseado em alguma propriedade, coisa assim. Então é isso. Legal, Eu, valeu. eu, eu penso que é o que o Giovanni falou, né? Você consegue, né? Com um certo esforço e só que aí, se você for pensar que, pô, cada vez que você for recuperar, digamos que você é a escala aqui, né? A gente está falando de system design, então vamos jogar lá nas alturas, né? Você tem lá seus 300 milhões de usuários, seus, né, 20 milhões de usuários ativos por dia, e aí você pensa a diferença de um SQL, onde você vai ter que ter a tabela da pergunta, a tabela do tipo da pergunta, a tabela do formulário, e vai ter que ficar fazendo um cruzamento desses caras a cada usuário que entrar no form, né? Enquanto que no NoSQL, você vai ter um documento já desestruturado, em que cada documento claro, no fim vai rolar um esquema, porque você vai mapear para um objeto, etc, né? Mas você já consegue botar tudo ali, você não precisa ficar fazendo um monte de join, você retorna esses caras também. Pelo menos é assim que E eu vejo. fora que o esquema ele é dinâmico. Então você não tem que ter todo um esforço para poder fazer esse mapeamento. Exato, O exato. outro exemplo é log, né? Log também, a gente usa bastante log do ciclo aí, que é algo bem dinâmico, né? Cada um tem sua necessidade ali de ter determinados parâmetros. O Nicolas está com a mão levantada ali, eu acho. Se quiser falar aí, Ah, Nicolas. ainda bala, Nicolas. Ah, mas o meu era do outro ponto. Aí vocês estavam respondendo ali a pergunta do Antônio, vocês já terminaram? Não, acho que. Bom, mas diga lá, Antônio, tá tranquilo? Você queria estender mais? Tranquilo. Não deu para mentalizar ali alguns exemplos. Fica mais claro do que vocês falaram, assim, de pensar ali no momento. O ruim é na hora de uma entrevista, assim, você resgatar tudo isso ali no calor do momento, mas faz Uhum. total sentido o que vocês falaram. Valeu. Opa, É, ô, daqui a massa, pouco a gente né? vai falar um pouco sobre escala horizontal do banco de dados, acho que ele comenta sobre um pouco isso. Aí vai ter alguns aspectos que na escala horizontal os bancos no SQL brilham um pouquinho mais que os bancos SQL, por conta que ele já é, igual acho que o Wilson comentou mais cedo, quase nasceu já na forma horizontal, né, na escala horizontal. Então melhora um pouquinho. E é só um último comentário, Nicolas, só para finalizar esse ponto. Ia comentar que NoSQL, pelo menos no meu entendimento, não é só tipo MongoDB ou bancos orientados a documentos, né, que é o que a gente estava dando exemplos agora. Mas é qualquer coisa que não seja SQL, né? Esse é o meu entendimento. Então, o dado não estruturado que a gente estava falando, geralmente vai estar mais associado a um banco orientado a documentos, né? Que seria o MongoDB, o Dynamo entra nessa categoria, de certa forma, também, né? Mas NoSQL entra todos esses outros caras que não são SQL, né? Quando eu comecei a aprender sobre NoSQL, essa era uma dúvida que eu tinha, tipo, NoSQL é só o MongoDB, né? Tipo, e os outros são o quê, né? Então, eu gosto de classificar NoSQL como tudo que de fato não é SQL. Talvez pareça meio óbvio, mas para mim não era. É que eu acho que a palavra dados destruturados ou schemaless, ou seja lá o que for, é uma palavra muito forte para o contexto. É. Porque na verdade ele tem uma estrutura. Senão, quem é que sabia ler aquilo? A questão é que, lá está, como acho que foi o Onofre que disse, ele tem uma estrutura mais dinâmica. Mas se a gente pensar que usa uma linguagem fortemente tipificada, ele acaba por também ter uma estrutura também bastante rija.
porque se a gente um Java, um .NET que tem lá uma estrutura bastante forte, bastante rija, quando fazemos store de informação, ele também vai cumprir aquela estrutura. Quando faz restore dos dados, eles também continuam a ser. A questão é que posso ter uma propriedade, enquanto eu gravo uma coluna, uma row, tenho sempre lá as colunas todas, vazias ou não, elas estão lá num, num banco de dados orientado a documentos, simplesmente não tenho a propriedade. Ela simplesmente não existe. Provavelmente não. E aí já estou a entrar em detalhes que eu não conheço mesmo. Se calhar não ocupa espaço a nível de nome de coluna, provavelmente, ou propriedade, não sei. Mas força aí, Nicolas. Siga aí. Tá bom, eu ia comentar do outro ponto, né? A estrutura do nível que está, com um servidor, um banco de dados, eu ia trazer alguns outros pontos para levar em consideração na hora, porque a dúvida foi, né? Dá para a gente usar ali qual banco de dados nesse outro servidor. E tem algumas outras coisas que precisariam ser levadas em consideração na hora dessa escolha. Mesmo que cada banco pudesse ter estrutura ali, e o SQL quase ali que saiu como o default ali da estrutura, tem outras operações que essa escolha do banco de dados vai ocasionar. Então, a parte de backup, as pessoas que são preparadas para ser o sysadmin dessa estrutura, né? E também os desenvolvedores ter essa capacidade, o conhecimento, né, de vários bancos ao mesmo tempo. Então, quanto mais ali você muda o número de itens dentro daquela caixinha do banco de dados, pode mudar bastante, né, a estrutura dos times que você vai precisar para suportar ali essa startup, né, no momento que está ali. Não, totalmente. É o que você falou, né? Até mesmo, né? Às vezes, pô, o cenário aqui, a gente bate o olho e vê que é um banco de grafo. Pô, tem que ser um banco de grafo. Mas, pô, é, a minha equipe de Ops, meus desenvolvedores, é todo mundo do SQL, né? Todo mundo vai com a camiseta do SQL trabalhar lá, SQL Server e tal. Aí, enfim, também tem que pensar nisso, né? Até porque, pô, o custo de trazer eu não sei se é DBA, né? Mas imagino que seja um DBA de banco de grafos lá, né, do Apache Pop Tinker, né? Ou Neo4j. Enfim, tem que realmente pensar E isso isso tudo. acaba por ser um ponto bastante negligenciado. E se calhar mais importante, como o exemplo que o Nicolas trouxe, a equipa. Se a equipa não estiver preparada, quanto tempo a equipa vai estar apta a trabalhar com aquela tecnologia como já teria para trabalhar com um ciclo? 2, 3 anos para ter expertise exatamente igual ao que teria com orientada a grafos, uma coisa mais exótica. Só que isso no final do dia, ou numa entrevista de System Design, se calhar raramente é posto na ponta do papel. E isso tem um custo gigantesco. Só que é aquele custo não percebido. Exato, exato. Então, É, um dos pontos que é importante, por exemplo, no contexto onde eu trabalho, o backup tornou o Mongo, qual é o nome? Tornou o Mongo bloqueado para as equipes usar. Porque o Mongo ele era muito mais barato que o SQL, todo mundo meteu o Mongo para cima, e quando o Mongo começou a ter um giga muito grande de armazenamento, o backup triplicou de preço, e o negócio ficou monstruoso. Então, às vezes, a gente não olha uma questão como essa e inviabiliza o projeto. Então, é bem complicado. bom ponto, sim. Né? Fazer Total. uma pergunta, pessoal. Opa, Ô, manda Wilson, lá. desculpa. Eu só fiquei em dúvida. Não sei se, enfim, eu nunca trabalhei com NoSQL, mas ele é. Como é que ele funciona efetivamente? Porque já que a gente está trabalhando com dados não estruturados no NoSQL, como que ele é sugerido para aplicações que necessitam de baixa latência, já que intrinsecamente você está trabalhando com estrutura de dados não estruturados? Você vai no SQL, você tem lá um index, alguma coisa assim. Me parece intuitivo, né? Você pensar que ele deveria ser mais rápido. No NoSQL, como é que o Mongo funciona, que ele acaba sendo mais rápido para, Antes enfim, de finalizar, eu aplicações tenho que fazer um que negócio. não. Vamos ver a coisinha ali rapidinho dele botar. Alguém estava a falar? Sim, estava a falar?
Tem algum áudio aberto aí. Ok, agora há alguma coisa. É, Eu acho que, Rafael, acho que é justamente o ponto. Eu acho que a palavra é muito forte quando se diz que o dado não é estruturado. Que na verdade isso é. Eu acho que foi aquele nome como também chamaram, não cicla tudo. Ou só o Uhum. documento e é mais do que isso. É que na verdade o dado tem uma estrutura. Se você olhar, por exemplo, para o MongoDB, é lá Ele o tem um índice, JSON né? ou o JSON, aquela estrutura bonitinha que a gente vê lá. Ele está estruturado. E se você ver os drivers e tudo mais do Mongo, facilmente transforma aquilo para a nossa estrutura mais familiar para nós, que é a estrutura de classes e subclasses e por aí vai. Na verdade, dizer que não está estruturado é onde é que eu digo, é uma palavra muito forte. Eu acho que se calhar seria o termo mais correto é uma estrutura mais dinâmica, como alguém disse aqui anteriormente, em que, imagine, vamos pensar aqui um exemplo. Você tem a classe entidade utilizador e você gravou durante 2, 3 anos a classe utilizador durante muito tempo. Se você olhar para os registros antigos, eh, você tem lá primeiro nome, first name, last name, idade e por aí vai. Mas o negócio pediu uma nova propriedade, talvez endereço de entrega e tudo mais. Vai ver os registros antigos não têm essa propriedade e as novas continuam a ter. E a estrutura está tudo bem. Continua a ser capaz de ler a estrutura antiga e a estrutura nova. Se você fizesse isso, por exemplo, num banco ciclo, simplesmente todas as colunas passavam a ter um endereço, se calhar, de vazio ou nulo, ou uma coisa qualquer do género. Eu acho que o termo mais correto é uma estrutura mais dinâmica. Mas eu gostava Ah. de ouvir a opinião do resto. É, o pouco que eu trabalhei com NoSQL, é o OpenSearch agora da AWS, né? E se você pensar, por exemplo, por exemplo, produto, né? Aí, produto tem vários campos. Você pode definir, igual o Nelson falou, ele tem uma estrutura, um esquema que eles dizem. Aí, o índice, que é tipo a chave, como se fosse um banco SQL mesmo. E você pode definir que esses campos aqui vão ser indexáveis, né? Você pode fazer a pesquisa. E, de repente, aqueles dados que você não vai usar, por exemplo, para fazer um search ou filtro na sua tela, é um campo realmente aberto. Mas aí vai do seu esquema. Pode ser também que cada campo do seu produto seja um campinho ali separado com um esquema bem fechadinho. Ou você tem um stringão, né? Com um JSONzão lá dentro, que daí é mais difícil. Qualquer coisa de pesquisa tem que fazer um like, né? E aí é super pesado. É por isso que você pode adicionar ali campos de forma bem fácil para você conseguir o próprio banco indexar os valores para você. Acho que outra Mais coisa ou que menos isso, mas eu trabalho há muito pouco tempo com ele. E acho que outra coisa que eu poderia dizer é, por exemplo, nas linguagens fortemente tipificadas, que você inevitavelmente serializa por uma classe, ou um recorde, ou alguma coisa do género, você só traz aquela informação que a sua classe suporta. Se calhar você trabalhar com uma linguagem com uma tipagem mais dinâmica, você faz um get e vê lá a informação toda do que está no documento, sem, sem essa restrição tão rígida, porque é uma tipagem também mais dinâmica. Continuando. É, não tem de estrutura, uma frase uma palavra muito forte. Talvez Tá. dinâmica. Boa. E, e só mais um ponto, né, ali para a pergunta, né? Por que que o NoSQL é tão mais rápido, né? Eu acho que tudo vai até... porque os NoSQL, até um negócio que o Giovanni falou, quando você tem algo específico, né? Ou seja, o NoSQL, a maioria deles, né? E eles, né? Porque são tudo que é NoSQL, não SQL, cada um tem sua especialidade, né? Tipo, o próprio OpenSearch ali que o Marcel trouxe, né? A Elasticsearch, etc. Eles são especializados em search. Então, os dados são salvos de maneira a serem especializados em search. Então, quando você faz um search em um banco desse, com certeza vai ser mais rápido do que o SQL, né? Porque o SQL ele não é especializado em fazer search, né? Ele não salvou tudo. Por mais que você tenha índices, etc., ele vai acabar enfim, um Elasticsearch, né, seria o preferível, ou um OpenSearch lá na AWS, etc., né, o Azure Search lá na Azure, enfim, seria o preferível com Search. E mesmo
Até se você for pensar o esquema, se você entrar em qualquer banco, você consegue ver as tabelas que ditam o esquema das outras tabelas. Então, mesmo só o esquema, tipo, pensando no banco Mongo da vida, né? Pô, eu procurei pelo ID. O Mongo, ele estruturalmente ele já trabalha com sharding, então ele já vai minimizar o custo de buscar, por mais que ele com certeza também usa índice, ele já vai ter uma vantagenzinha que não é tão grande ali por ele já ter sharding, vai ter menos busca para fazer a hora que ele ir no sharding correto. E a hora que ele achou o dado, ele não precisa fazer muita coisa, né? Ele pegou o dado lá, o JSON, e trouxe para trás. Enquanto com o SQL, a própria tabela, ele vai ter que ir lá na tabela de tabelas, da tabela de tabelas vai na tabela de colunas para entender o que que aquela tabela é formada e o que que eu posso buscar, o que que eu não posso buscar. E muitas vezes a gente vai ter os inner joins da vida, vai ter outras coisas, né? O índice tem que, pô, faz quanto tempo que não rebuild o índice, etc, né? Enfim, é isso que eu penso também, né? O NoSQL ele acaba sendo bem mais simples, né? E essa simplicidade se traduz no trade-off de talvez não tem todo o aparato ali de ACID da vida, etc., mas acaba sendo uma simplicidade que dá velocidade, né? E algumas coisas assim. Pelo E menos é o outra que eu... coisa importante também é a estratégia do próprio engine do NoSQL, segundo a gente sabe, do discurso que a gente frequentou, o próprio NoSQL tem uma estratégia que tem o dado quente, por exemplo, projeções de dados ou agregações, ele próprio já faz isso, pré-processa isso antes da gente ir lá buscar o dado, por exemplo, uma contagem, uma soma, tudo que são projeções, ele pré-processa isso para nós. Ou seja, é diferente do ciclo que cada vez que a gente faz a query, ele está a calcular novamente esses dados. Mas lá está, isto é uma característica do engine, depende se ele implementa essa estratégia ou não, mas é uma coisa característica dos NoSQL, como o Giovanni disse há pouco, são muitos com uma filosofia um pouco mais recente, mais preparados para a escala, já mais pensados, acaba por também ser esse a motivação. Só um último comentário para fechar esse ponto aí, a pergunta do Rafael. É justamente o que torna o SQL bom, que é a consistência, que é o ACID que a gente comentou, é o que causa o overhead ou deixar ele mais lento que um NoSQL, porque o NoSQL não vai verificar a chave estrangeira, por exemplo, né? Você vai fazer um insert de uma tabela que tem uma dependência numa outra tabela, o banco tem que garantir que você está fazendo a coisa certa, que aquela chave existe do outro lado, então tem sempre um pouco a mais a se fazer, né? E o MySQL, o NoSQL, no caso, vai falar, não tem o que fazer, eu só preciso inserir, tipo, é um boom de uma vez, né? Então, o que é bom num é ruim no outro, e aí quando você começa a descer mais para escala e para performance, de novo, para os problemas específicos que você está tentando resolver, que aí é onde eu acho que o NoSQL entra, porque você tem que ter um problema que ele está resolvendo. Senão, meio que fica tipo, por que que eu estou usando, né? Então, talvez eu me pego perguntando, uso isso ou não, eu falo assim, tá, o que ele é excelente, eu preciso, né? Se não, eu pergunto de novo, né? Então por que que eu estou considerando ele, né? E aí vai evoluindo o pensamento, né? Porque, de novo, tem que ter, para mim tem que ter um problema específico ali para usar um NoSQL. E um ponto, e é mais uma curiosidade mesmo, de um problema que eu peguei com o Mongo, ele, que nem você comentou, né? Ele só salva, e é isso. Ele salva, ele enfileira, né? Então, essa é uma diferença do Mongo para o SQL. O SQL, quando você recebe um OK, né? Você pode consultar lá que o objeto já vai estar salvo. O Mongo, se você consultar nos próximos 10, 20 milissegundos, o objeto pode não estar lá, né? Porque você recebe na sua aplicação um acknowledge, né? Que é entendido. E eu já peguei problema em produção, que a gente ficava fazendo um pooling em um objeto, ele salvava e o pooling dava erro porque ainda não estava salvo, né? Numa carga muito alta, ele deu problema. Então, se considerar que ele salva mais rápido, isso é um ponto também. Então, numa carga baixa, ele vai salvar muito mais rápido com SQL, por mais esse motivo, né? E aí você coloca carga, e aí é ele que vai quebrar suas pernas em um momento, né? Uhum, Sim, uhum. total, total. Aí,
Tem todas, né, tem vários pontos, né, a serem considerados, né, e muitas vezes, igual a gente falou aqui, é o que eu penso, né, vai muito além de só pensar também nos dados, né, tem igual o Nicolas trouxe backup, né, igual a gente falou, pô, cada banco tem uma especialidade também, isso é um ponto, né, pô, qual que é o problema? Isso eu acho super, super bacana mesmo a gente, no dia a dia, a gente vê a galera só pensando no dado, né? Pô, meu dado aqui cabe só numa collection, e manda lá, e depois, na hora que escala, começa a ver meus problemas aparecendo. Ah, bom, ah, andando um pouquinho para frente aqui, então, para a gente. Deixa eu só ver se não tem ninguém com a mão levantada, né? E fiquem à vontade aí, galera. Bom, chegando nas escalas, né? Escala vertical e escala horizontal. E aí, bom, nosso. ah, nossa startup aí começou a ter um sucesso considerável, começou a crescer aqui os nossos acessos no servidor, e aí a gente tem algumas opções aí para fazer com esse cara, né? A gente pode ir lá e contratar mais CPU, contratar mais RAM e deixar um cara mais parrudo, digamos assim, que seria o scale up, né? Seria o vertical. Ah, enfim, tem suas vantagens e desvantagens, né? Assim, se for pensar a vantagem, talvez ele é simples. Hoje em dia que a gente trabalha tudo em cloud, ou tudo em pelo menos cloud privada ou cloud pública, né? Ah, é bem tranquilo até o horizontal, né? Mas antigamente o vertical era bem mais simples, né? O horizontal era problema ali para alguém de infra resolver. Mas eu acho que quase todo mundo aqui, ou provavelmente todo mundo já está bem familiarizado, né, com a escala, né, vertical ou horizontal, né? Aí a vertical é até um papo que um tempo atrás, né, eu falei bastante com... ah, eu acho que em outro encontro aí, né, a gente conversou sobre, que foi sobre os trade-offs, né? E um dos principais trade-offs que eu vejo, e até foi falado no livro, né, é o tal do SPOF, né, que é o Single Point of Failure, que é, pô, às vezes vai ser o mesmo preço de você ter horizontal e vertical, às vezes esse cara é um pouco mais simples, mas você vai ter um ponto de falha, né, que se esse cara der ruim, já era. E aí, a outra maneira, né, que a gente tem seria a nossa escala. Eu vou pegar esse aí que ele está num tamanho mais legal. A nossa escala horizontal, né, ou scale out, que seria, pô, aí eu vou ter uma galera aqui, em vez de ter só um, vou ter um clusterzinho, aí, pô, seja Kubernetes, seja EC2 com scale set, scale group, né, scale set e load balancer na frente, enfim, tem N maneiras de a gente brincar, mas, enfim, aí essa seria a escala horizontal, o scale out, onde a gente cresce em número de máquinas. E a vantagem é que, pô, número de máquinas, então, a gente tem várias máquinas, não tem mais um single point of failure, e isso é bem legal. Só que aí vai demandar o nosso amigo load balancer, né? Ah, ah, Cloud load balancer, olha isso aqui, load balancer. Ah, e aí, quem é da AWS aí pode corrigir melhor, né? Mas eu me lembro que lá na AWS a gente tem o load balancer, novamente, da camada de aplicação e o load balance da camada... Tem o application load balance e o load balance que é na camada de transporte mesmo, né? Uhum. O Volta network. no papo do Layer 4 e o Layer 7, né? Exato, exato. Um atuando... E aí, novamente, o que atua mais na base, né? Ele acaba ficando mais leve em processamento, provavelmente, né? Mas ele não é espertinho, né? Eu sei que o application load balance você consegue até rotear, né? Enquanto que o outro nem tanto, né? Vale. Eu vou brincar com o teu desenho aqui hoje. Só com o Beleza, câmera. beleza. Lá está. Mas, Aqui na escala acaba por ter vários pontos. Inevitavelmente, a escala vertical, a escala mais pequena, é mais fácil de adicionar recurso na máquina do que escalar horizontalmente, porque hoje em dia a questão dos microserviços está muito na moda. Mas a verdade é que manter mais componentes tem uma complicação, concorrências,
replicação de dados e tudo mais. Mais componentes, mais complexidade, sem dúvida. Es- Adicionar um recurso de hardware à máquina, se- temos que assumir que é mais fácil. Mas tem os trade-offs, que é, em geral, quando se adiciona CPU ou memória, temos o downtime, porque temos de desligar a máquina para escalar e voltar a fazer up da máquina. Mas lá está. Escalar hardware também tem um limite teórico, porque a máquina não suporta hardware infinitamente. Essa é um trade-off. E outra coisa é adicionar, por exemplo, temos uma máquina com 1 GB de memória, adicionar 2 gigas é barato. Mas temos uma máquina com 120 gigas, adicionar mais 1 giga é muito caro. Dependendo da escala que a gente vai adicionar um pouquinho mais é muito mais caro. Um exemplo disso é, se calhar, se fazer andar um carro mais comum, um pouquinho mais rápido é fácil, mas um Ferrari é muito difícil de fazer andar um pouquinho mais, porque ele já está quase no limite. Enquanto escalar horizontal, Exato. teoricamente, o recurso é tanto para o infinito. Esse é um ponto. Fazendo escala horizontal, nós fomos obrigados a ter um componente a mais, o load balancer. Ou seja, mais um componente, mais complexidade, mais uma coisa que temos que gerir. E este acaba por ser os trade-offs. Se calhar em escala pequena, temos os trade-offs, que é não é resiliente, porque se aquela máquina cair, cai. Imagina assim, se calhar é fácil de escalar, adicionar recursos, porque é um negócio pequeno, se calhar fazer uma manutenção ali durante a madrugada, baixar a máquina e voltar a pôr recursos, não é problema. É a escala grande, a coisa complica. Fazer deploys, por exemplo, com múltiplos servidores. Se calhar nós podemos ter estratégias de deploys, um canary, uma coisa assim desse género. Fazer atualização para umas máquinas, já essas estão ok, fazer para outras. Isto há aqui uma série de trade-offs que a gente ganha ou perde. Falando no load balancer que o senhor já falou ali, é uma coisa também que é muito comum acontecer com o load balancer é a comunicação só tem SSL até o load balancer. E depois do load balancer para a frente é HTTP. Ou seja, HTTPS até o load balancer, daí para a frente. Mas isto depende um pouco, lá está. Mas é uma coisa também muito comum acontecer nas aplicações. Eh, Até porque os providers, por exemplo, como a AWS, e acho que a Azure também faz, é dar o certificado grátis desde que a gente possa anexar a um serviço deles. Então é comum não colocarmos essa complexidade, se calhar, nas aplicações, uma API, e a comunicação entre o load balancer e os APIs serem desencriptada, basicamente. E aí entra o conceito, se calhar, de camada pública e camada privada. E a camada privada são os APIs e o load balancer fica na camada pública. Bom, acho que é isto. Já deu para falar um pouquinho. Né? É show, não, pô, total, total, nossa, exato, né? E aí acaba que a gente, que até o que o Giovanni está colocando ali, eu acho, se quiser falar um pouquinho, Giovanni, da questão dos private IPs e o público, né? Criar uma VNet, ou eu não sei como é que chama lá na AWS, mas na Azure é VNet, né? VPC e subnet. Exato, exato, uma subnet, né? Para você Acho que conseguir para não falar de serviço provider, né? específico, né, de Sim. provider, é basicamente o que nós estávamos falando, né? Você, geralmente o load balancer vai estar na borda, né, entre o mundo externo, o mundo público e a sua rede interna, né? Então é por isso que muitos load balancers vão parar com o HTTPS ali, né? Porque o mundo externo está passando ali e dali para dentro são IPs privados, né? Então, tipo, o mundo externo não conhece ninguém ali dentro. Então, ele serve ali de portinha, mas obviamente o AF ali e o Firewall estão meio que juntos aqui, de certa forma, na borda também. Mas a gente Sim. abstrai isso por enquanto, só para ficar mais simples. Mas geralmente o load balance você vai ver ele com IP público, né? Um IP que você consegue acessar diretamente, né? O Firewall vai servir como um proxy ali, né? Que vai passar por ele onde chegar ali, mas é, é o que vai acontecer aqui. Só para acrescentar mais uma Sim. coisa ao application load balancer, porque é que ele acaba por ser um pouquinho mais poderoso porque está na camada 7.
como ele consegue abrir o pacote, ele consegue fazer estratégias de routamento como coisas de analisar um header. Tem este header, vai para esta máquina. Tem aquele path ou aquela URL, vai para outra máquina, para outra gama de máquinas. E lá está, isso é uma característica do Application Load Balancer. Por estar na camada 7, o que ele consegue fazer é analisar a estrutura do pedido, um header, um path, um parâmetro, um query string, e definir uma estratégia para um grupo de máquinas, ou para uma máquina em específica, ou até dar um status code específico, porque conseguimos abrir, no fundo, cada pacote e ter uma estratégia sobre ele. Isso acaba por ser a característica do Application Load Balancer. É, exato. Enquanto o load balancer, o padrãozinho, né? Lá na camada 4, ele não vê header, não vê endereço, né? Ele só vê pacote, né? Vai, tá no pacote aí pro IP tal, manda, vai para frente. Né? Ô, Wilson, Opa. só um parênteses aqui. Antes você comentou que antigamente era muito mais fácil fazer o scale up, né, o vertical, e basicamente tu ia ali e aumentava o plano, bem dizer, né? E eu tô dando uma pesquisada aqui, porque no Azure, que é a cloud que eu uso, e o scale out, ele tem um auto scale out, né, que ele simplesmente acontece automaticamente e o load balancer já está embutido ali no meio, basicamente é um botão. Você só diz, ó, se a aplicação começar a ter exigir muito recurso, faz um scale out aí de, sei lá, 3, 4 instâncias e já está tudo configurado. Então ficou bem simples também. Basicamente é você só precisa ter dinheiro para pagar e o resto funciona. A questão que, Funciona Exato, né? assim. a questão que o Wilson estava a dizer é, você está abstraído por um botão, mas a quantidade de coisas que acontece por trás, aí é que está, porque é que ela é Então. complexa. Porque Uhum. se você pensar, imaginemos que não tem botões, não tem automatismos nenhuns. Era você que fazia o scale out e o scale up. O scale up implica abrir a máquina por hardware. E o outro é montar uma máquina nova, registrar no load balance, tem uma série de etapas de fazer. A questão é que elas estão abstraídas por automatismos. E aí vem essa. Porque é que é mais complexo? Sim, com o cloud provider hoje é super intuitivo, mas a verdade é que essa complexidade continua a existir. Foi abstraída da gente, né? Mas valeu de ver. E verdade, eu usei bastante ali na Azure, né? E aí, pô, eu não sei se todo mundo tá familiarizado, mas pode vai ter, né? Na AWS, quando eu usei, era um pouquinho mais difícil, né? Porque você tinha que fazer o scale set, e aí você definia o IP público, e você criava o load balancer, e você criava as regras ali, e criava o scale group, e o scale... Enfim, eu tinha mais componentes para trabalhar. Na Azure, você só, pô, esse aqui é meu servidor, passou de 80 de RAM, vira 2, ou vira 3, né? Pô, você colocava as Isso regras, pô, mesmo. você, né? Eu brinquei bastante com esse cara, né? Você coloca até quantos minutos, né? Pô, quantos minutos que ele fica a mais, né? Ou até depois que ele escalar, quantos minutos que ele espera para voltar a medir, né? Porque senão ele já vai escalar, aí o que era 80 vai virar 40, ele vai desescalar, e aí vai ficar fazendo sanfona. Então, depois que ele escala, espera 10 minutos. Basicamente, você fica brincando com regrinhas, né? Exato, Tanto para escalar, scale out, quanto scale in, eu acho. Né? Então, exato. são regras para subir e regras para descer, né? Senão ele fica sempre lá em cima e consumindo tua grana, né? Então, tem que ter essa ideia de baixar o recurso também quando puder. Sim, exatamente. Mas isso é maneiraço, né? Mas foi exatamente o que o Nelson falou ali, né? Eu falei que antigamente era mais difícil o scale horizontal, né? Hoje em dia é bem mais fácil, porque era manual, né? Você tinha que ter o sysadmin e o cara de abrir a máquina, botar uma outra máquina com load balancer, até eu lembrei, né? Foi num papo com o Ricardo até, que a gente falou da questão do single point of failure, e aí a gente até trocou uma ideia e falou, poxa, né? Como será que o Nginx faz, né? O Nginx, a gente consegue, ele tem, né, o load balance, né? Você bota lá os hosts e ele vai fazendo load balance, você fala qual que é o algoritmo de load balance que você quer, e, e aí eu lembro que a gente ficou pensando, e aí no outro dia eu fui brincar, né? Fui fazer lá, eu subi uns Docker aqui, fui fazer,
E aí, enfim, só brincando mesmo, né? Eu criava uma máquina nova sobre um container novo, ia lá, tinha que colocar no arquivo de configuração o IP novo da máquina, e lá e manualmente dar o Nginx reload com a flag para ele não restartar, para ele só fazer on the fly a atualização das configurações. Ah, aí também era legal que você ia lá e injetava uma falha em um dos servidores, você via que ele parava de mandar request para aquele cara, né? E eventualmente. Só que aí, tipo, tudo isso você tinha que fazer manual, né? E aí eu fiquei pensando, né? Pô, antigamente os caras tinham que ficar aqui manualmente escrevendo aqui, hoje em dia, ah, cloud providers resolvem a vida demais, demais, né? Graças a Deus, né? Ainda bem. Amém, amém. Ah, opa, rapaz, o desenho ficou bom, hein? Meu desenho não estava muito bom, não, mas valeu demais. Verdade. E bom, no próximo tópico do livro aí, né, ele traz lá sobre o load balance, fala isso aí, né? Vai distribuindo aqui. E aí tem Só o. um comentário, Wilson. Não sei se eu perdi eu entrei mais tarde, mas só para ficar claro, a gente não está falando de microserviços aqui, né? Então, um ponto interessante de pensar é que numa arquitetura dessa, onde a gente está escalando horizontalmente o servidor inteiro, né, como um monolito, não é necessariamente ruim, mas o que a gente tem que pensar aqui também é que, igual o Nelson falou, às vezes você criar outra instância é mais barato do que aumentar a memória verticalmente. Se é um servidor já muito grande, imagine se é um monolito com 64 GB de memória. Você criar mais um de 64 GB de memória só para atender 10% a mais de carga, não faz sentido. Compensa você, talvez, pôr um pouco mais de memória, né? Ir para 70 gigas, alguma coisa no sentido. Né? Então, eu concordo que num contexto de microserviços, onde os serviços são bem menores, aí você está escalando horizontalmente somente um pedacinho da sua aplicação como um todo, do seu parque de serviços, aí horizontal entra muito mais harmoniosamente, né? Porque de fato funciona melhor, né? Mas quando é uma aplicação monolita, geralmente, a maioria das vezes você não vai ver tantas instâncias horizontalmente para monolitos muito grandes. Geralmente vai ser máquinas mais parrudas. Vai ter replicações, obviamente, porque a gente falou, não é só capacidade, é resiliência também, né? Então, se um cair, tem o outro ainda para segurar. Mas só um adendo que eu queria colocar, que a gente não chegou ainda na parte de microserviços em si, né? Então a gente está duplicando aqui o nosso servidorzão. Exato, Que exato. até eu quis renomear eles para web server, tudo igual. Verdade, total. Pô, valeu pelo ponto e real, né? Eu também já passei por aplicações que, na real, a máquina tinha 120 GB, né? E tinha que ter. E como é que você escala, né? Você não vai escalar, pô, 10% a mais, você vai escalar e gastar um rio de dinheiro lá. Aí realmente. E talvez foi nessas que ela chegou no 120 GB, né? Se for ver também, né? Pois é. Mas Sim. é sempre. Mas só queria colocar o ponto aí, Nelson. Manda bala. A gente pode passar para database, para o próximo O, ponto, não, Wilson? verdade, verdade. Chegando no Database Replication, né? E aí o ponto é, né? Bom, a gente conseguiu resiliência, tirou o tal do SPOF daqui, né? Single Point of Failure, mas aí a gente ainda está com Single Point of Failure no database, né? Puxa aí, Nelson, fala, diga lá. No fundo, se a gente pensar aqui um pouquinho na proposta que vem no livro, que é, teoricamente, grande parte das aplicações tem mais demanda de leitura do que escrito, tá? E isso acaba por ser um fator, se calhar, importante que nós temos que, se calhar, levar em conta. Se calhar existe, e isto é um número que não é bastante certo, é uma relação de 10 para 1, 15 para 1, que é leituras e escritas. E se a gente pensar, a demanda de leitura é muito superior à demanda de escrita. E se calhar, nesse sentido, acaba por os bancos, os ciclos, tendo o master slave
os slaves sendo proposta para leitura, acabam por, de certa forma, contornar o problema deles de ser master slave, se é que a gente considera um problema. Porquê? Porque os endpoints, e se a gente pensar também, as operações de leitura, elas são menos exigentes do que as operações de escrita, porque as operações, e eu estou a falar aqui de um banco de dados de ciclo, porque um banco de dados de ciclo, como acho que até o Giovanni que falou, tem, o pesado de uma operação de escrita é manter a consistência dos dados. Adaptar uma chave estrangeira, se está a corromper os dados ou não, fazer o commit e tudo mais. As operações de escrita são bem mais exigentes. No entanto, as operações de leitura são muito mais frequentes, porque cada vez que a gente consulta um carrinho de compras, cada vez que a gente consulta uma newsletter, cada vez que a gente consulta qualquer coisa, isso são sempre operações de leitura. Então, nesse sentido, se calhar faz sentido termos, lá está, endpoints de leitura e endpoints de escrita específicos. E é nesse sentido, se calhar, que acho que é o diagrama que o Giovanni está a desenhar exatamente, acaba por fazer sentido. Só que lá está, mais uma vez, isto traz os trade-offs. E o que a gente temos falado aqui hoje é trade-offs. Não existe nenhuma receita que vai resolver o problema. Mas e acho que este é o ponto importante. Nós termos a noção dos trade-offs para quando a gente estiver a discutir estes assuntos. Normalmente os bancos de dados de escrita é o banco de dados master. A gente escreve no banco de dados master, mas depois existe, que até acho que foi o Nicolas também falou, que é e o tempo de propagação dos dados para os bancos de leitura. Esse tempo existe, e isto é um trade-off também. Por isso, nada disto é, é bala de prata, no fundo. E acaba por ser um pouquinho isso. Não sei se você quer acrescentar, Wilson. Bom, concordo 100%, né? E acho que é real, né? E a grande maioria das aplicações, né? E aí é um ponto que tem que ver, né? Eu até pus aqui notas, né? Nossa aplicação aqui, a nossa aplicação fictícia, ela tem um write-read ratio, na verdade, read-write, né? Um read-write ratio de 10:1. Então, pô, ela vai ser 10 leituras para cada uma escrita, né? E a grande, na real, a realidade da maioria das aplicações é muito maior até, né? Se brincar é 100:1 ou até mais. E aí a gente pode tirar vantagem, né, desse, né, modelo de fazer réplicas do banco, encaminhar as leituras para essas réplicas e deixar escrita no master, né? E, e o ponto que o Giovanni colocou ali, né, trouxe, né, isso não é nem só por capacidade, né, isso vai trazer resiliência, né, e disponibilidade, né? Se der um ruim ali no master, ele vai cair, logo algum slave vai ser promovido, né, algum banco secundário vai ser promovido, perdão, e aí vai acabar que vai continuar funcionando, né, enquanto que no modelo que a gente tinha alguns minutos atrás, se o banco caísse, já era, né? E complicava ali a nossa vida. Então, total, um primeiro passo, né? Seria. Apesar disto parecer uma solução super magnífica, isto tem uns problemas. A gente tem que não, lá está, mais uma vez, eles estão automatizados para nós. Por exemplo, imaginamos que o banco de dados master cai. Vai ter que ser um banco slave que vai ter que assumir a posição de master. Mas depois existe outro problema. Então, e os dados que ainda não foram replicados para esse master, como é que o slave assume? Estas coisas estão construídas para nós como developers, que o provider do banco de dados acaba por resolver isso para nós, mas essa complexidade existe e esse risco existe, que é os dados ainda não estarem propagados para o banco slave que assumiu o risco, e como é que ele vai tratar dessas coisas. E na altura das decisões, isto é preciso ter em conta, que estes problemas existem. Só que, mais uma vez, eles são mais visíveis, que até eu acho que foi o Nicolas que trouxe, que é quando a escala aumenta, os problemas começam a aparecer. E a escalas pequenas a gente não parece com ele, mas em grande escala, quando estes problemas aparecem. Ô Nelson, agora você me assustou aqui, cara. Olha só, então você está dizendo
que se o master cai, o slave assume e você passa a escrever no slave. É isso? Essa é a ideia? Eu estou perguntando porque eu não sei, tá? Lá está, isto depende, Exatamente. mais uma vez, Giliano, Mas assim, lá no teu código, não, isso é transparente para você você. configura para ele fazer a escrita no master, ou seja, é o que eu penso aqui, cara. O cara tem uma connection string direta para o master e outra só para ler em outro banco. E se o Este tipo, master cai, ferrou. este tipo de coisa normalmente é posterior para vocês. Isto tem a ver com o engine de base de dados. E acaba Aham. por ser a posterior para você, ok? Tem a ver com quem que é o líder. E aí entra aqueles protocolos de escolha de líder e tudo mais. E lá está, mais uma vez, estamos a Uhum. falar de um conceito genérico. Cada engine da base de dados pode ter a sua estratégia. Mas, em forma geral, quando estamos a falar de um master slave, teoricamente existe este tipo de conceito que é preciso ter em conta, ok? Mas normalmente, Gilberto, também é uma coisa que você, quando se conecta com o seu driver, ou com o seu conector, ou DB, ou seja o que for, ele apostar desta complexidade, mas ela existe, ok? Uhum. Essa lógica de quando você replica o teu banco, de ter sempre o slave para leitura e o master para escrita, é tipo um padrão? Ou você simplesmente pode deixar tudo escrita e leitura no master e usar o slave só para... Ah, deu pau em um banco, o slave assume. Só para isso. Existem Então, as duas arquiteturas, Juliano. Tipo, existe, porque assim, se você está usando os bancos as instâncias de leitura só para leitura e você quer usar isso na sua aplicação, de fato a sua aplicação vai ter que ter duas conexões configuradas. Uma conexão para escrita e uma conexão para leitura, Uhum. né? Agora, se você, na sua arquitetura, por algum motivo, quer ter uma réplica do seu banco só por uma questão de resiliência, que, tipo, se o banco seu principal falhar, tipo esse caso aqui, né, que a gente está conectado no nosso cara aqui, ele falha e aí um read assume o lugar dele, geralmente essa parte você não precisa ter duas conexões no seu banco, né? Porque geralmente, se você já usar um cloud provider, ele vai te abstrair qual que é o IP de fato daquele banco. A tua aplicação, obviamente, vai ter que se conectar, né? Vai ter uma nova conexão com um novo banco que assumiu, mas teoricamente ali você vai ter um downtime bem pouco ou quase transparente, no melhor dos casos, né? Que você não vai sentir um banco trocando pelo outro, né? Mas sempre que você tem essa troca, tem um risco, às vezes muito pequeno, mas de você perder um pouco de dados, né? Porque pode ser que deu problema aqui e o dado não conseguiu chegar do outro lado, né? Então, apesar desse outro cara ter assumido e teu banco tá ainda de pé, às vezes um dado que estava aqui, ele falhou de chegar do outro lado, né? Então, isso pode acontecer, é um risco, né? Boa, Mas, essa de é a fato, se minha você... próxima pergunta. Uhum. É porque, Boa. igual o pessoal comentou, existe um delay aqui, né? Quando você Uhum. vai de um lado para o outro, existe um delay, né? E aí, existem arquiteturas que vão garantir para você que, uma vez salvo em um banco, ele também salvou nos outros, né? Existem arquiteturas aí de banco de dados que vão garantir que uma vez salvo em um, tá salvo em todos os outros. Mas aí, como você provavelmente é óbvio que para perceber, tem um overhead aí, né? Tipo, você vai ter que esperar três bancos escreverem o seu dado Boa. para depois Aham. se retornar que deu tudo certo, né? Exato. Então, de novo, entre os trade-offs aí do que você tá buscando, né? Então, se você é ok em as read replica aqui serem um pouquinho atrasadas, isso o atrasado que eu falo é tipo milissegundos, exato. geralmente, né? Tudo bem. Eu acho que para entender este conceito aqui, acaba por, se a gente está familiarizado com o conceito do cap, o teorema cap, acaba por se calhar ajudar um pouco a perceber os trade-offs que aqui está, que é impossível ter os três dos melhores mundos, que é availability, partition e, claro, o próximo, quem é que me ajuda? Consistência, né?
consistência, consistência. Exato. que é impossível ter os três. Nós temos que escolher, e no fundo o que é menos importante para o negócio. Mas lá está, Juliano. Estes são tipos de problemas que eles começam a aparecer a escala. Total. E até Entendi. o ponto que você falou também, Lilian, que algum já colocou, né? Mas só eu já passei por uma experiência e na própria Azure, né? Quando o Master acabou dando algum problema, foi bem transparente e a gente não precisou trocar a conexão. Assim que um banco secundário assumiu, ele já pegou a conexão, já conectava nele. A mesma stream de conexão que conectava no antigo Master, conectou nele, né? Ah, mas isso ali a gente só descobriu que aconteceu algo pelos logs depois, né? Mas tudo ali se resolveu tranquilinho, bem abstraído da gente. Ah, e um outro ponto que eu ia trazer também é que aí o que você trouxe, Lilian, também, se você está escolhendo esse cara como uma réplica de backup, né? Aí eu acho que só a nomenclatura da estratégia, né, muda, porque aí não vai ser read réplica, né? Vai ser backup réplica ou algo assim, né? E conforme o Giovanni falou, aí você está indo mais por resiliência, você quer pegar o dado direto na master, né? O que não, na minha visão, você já está com uma réplica, você tem um ponto ali que você pode usar a seu favor de desafogar o banco principal dentro da réplica, então poderia, né? Até porque normalmente é o mesmo cluster, é rapidinho ali. Mas enfim, né, é uma opção. E antes da gente falar um pouquinho mais aí do teorema CAP, eu ia fazer uma proposta, e antes de abrir para o Wellington também que levantar a mão, eu ia fazer uma proposta geral, é que vendo aqui, eu acho que a gente vai longe se a gente for terminar esse capítulo hoje, né? E aí a proposta que eu ia falar era a gente talvez estende até umas 10h20, 10h25, e aí a gente faz esse capítulo em duas partes. O que vocês acham? Até porque não sei como que o pessoal está disponibilidade, né? Eu vi que duas pessoas acabaram saindo. O que vocês acham de maneira geral? Talvez seja também não esperava que estendesse tanto. Não, beleza. Acho que é uma boa, sim. Acho que é uma boa. Show, show. Então, bom, a galera que está aí, a gente, né, acaba que... Enfim, pô, vamos continuar aí daqui uns 10 minutinhos ali, até entre 10 e 20, 10 e meia, a gente fecha esse capítulo e já deixa um tópico no gatilho para o próximo. É que esse capítulo é maior, né? Os outros são menores, vai ser mais legal, mais tranquilo. E manda bala, Wellington. Diga lá, hein? É mais falando sobre a relação do lance das réplicas dos bancos de dados, e principalmente do que ele menciona sobre o backup disso. Ele também menciona no livro que ele até não aborda e fala sobre isso, que é um tópico mais complexo. Ele deixa alguns links lá de leitura, mas ele fala sobre. Ele não menciona sobre ficar fazendo toda hora esse backup, né, ou num determinado tempo. Ele fala mais sobre rodar um script de recovery, não sei como funciona isso, mas ele também cita sobre ter múltiplos masters. Ele cita isso, só que ele já cita nessa parte que ele não vai muito a fundo. É nessa parte que ele deixa o link lá abaixo para ser estudado. Eu É. posso tentar mandar o link aqui também. Massa, massa. É interessante esse tópico dos backups, que até foi um problema que eu uma vez passei, numa empresa onde trabalhei, que era a questão do backup. O backup era feito em cima do master, e o slave estava lá descansado da vida. Só que chegava a altura que, quando era feito o backup, os clientes sentiam. Lá está, falta de estratégia, porque o backup era feito em cima do master. E depois, ainda pior, eu já estava, nessa altura, trabalhava com o MySQL, e não era um backup binário, era um backup, literalmente fazer um dump de base de dados. Ora, aquilo ainda demorava mais tempo. Não era incremental, era sempre tirar do backup total. Logo aí pode ver o quanto estava a ser doloroso para a aplicação. E aqui está o exemplo de uma estratégia errada que nós tivemos, sofremos com ela e tivemos que corrigir. Um exemplo disso foi: ok, então fazemos um backup em cima de um slave, porque supostamente o master acaba por estar disponível. E em vez de fazer esse dump completo, fazemos que é chamado backup binário, que é só tirar a diferença, e depois ele era, uma vez por semana tirávamos o completo,
por exemplo, e fazemos o incremental. Lá está, estratégias. Sim, pô. A parte de backup também é bom ter um read réplica, e às vezes é bom ter um read réplica especial para o backup, né? Porque Uhum. talvez, né, mesmo se ele não for tão especial. E também ali, estendendo um pouquinho ali o que o Everton falou também, ah, na real, eu já vi mais Master em bancos no SQL. Mas se eu não me engano, o Post, eu não sei se o SQL Server vai ter também, mas pelo menos o Postgres, eu sei que, se eu não estou muito enganado, né, ele também tem uma opção de Master, mas aí acontece o que o Giovanni falou. Você vai ter o overhead, porque ele não vai deixar você escrever em um master e não replicar para outro master. Ele só vai te dar o OK na hora que replicou nos dois masters. Ah, só que aí você tem uma vantagem de que se um master cai, o outro assume, daqui a pouco uma réplica vira master e você já faz o sync e volta a trabalhar com dois master, com write. E isso é uma opção também, né? Mas acaba tendo um pouquinho mais de overhead, né? Mas também acontece. Depois eu vou pegar o link lá. Eu acabei não lendo os links desse capítulo ainda. Eu até anotei aqui para durante a semana ir vendo. Mas show. Pô, bom ponto, Everton. Bem colocado mesmo. Quer falar mais algum ponto, Wilson? Ou... Esse é bem um esquema de CQRS, né? Ele não bota essa palavra no livro, mas é, é isso, né? É a Exato. estratégia de CQRS. Não, Engraçado, É, né? Que. Oi? não é. Não Eu é? falo que, eu falo que não é porque você não está otimizando o seu modelo para escrita. Bom ponto. a leitura, né? Você Assim, tá só. é no conceito geral, de certa forma, concordo. Só que eu acho que quando fala-se de CQRS, você está falando mais do modelo estar otimizado para consulta também. Ok, eu acho que concordo Então, com então tipo, o CQRS vai ter a linha do comando, né? Então você vai ter toda a sua lógica passando por ali e entrando, obviamente, no seu banco de escrita, porque você precisa escrever. Mas a parte de read, ela é denormalizada, né? Ela não é exatamente igual. Ele não está mostrando aí o que ele tem as projeções, né? Que é realmente Isso. ele estar otimizado para leitura, igual você falou. Sim. É. Mas, assim, talvez ele não seja o CQRS maduro 100%, mas é quase lá. Só faltou a Sim, projeção ali, sim. né, de leitura. Sim. Começa a mudar na direção, né? Mas para evitar ambiguidade também, eu costumo não usar CQRS, né? Chamar de read replica mesmo, e aí o CQRS eu penso mais no modelo, na otimização e etc. Mas de certa forma, já é Uhum. o passo ali na direção, já é o É. igual você falou, não é maduro total, mas é Uhum. o caminho. Volto naquela que a gente sempre fala aqui, né? Tipo, não vamos sobrecarregar os termos. mas eu acho que Exato. sim, tinha dito que sim, mas acho que está a concordar com o Giovanni disse, porque quando a gente fala de CQRS, o propósito, a ideia por trás é outra, é separar o que é complexidade de escrita e o que é complexidade de leitura a nível de negócio, a nível de aplicação, a nível de desenvolvimento de aplicação, não tanto a nível de infraestrutura. Modelagem, né, etc. É, Só exato. o Wellington, perdão, Matheus, não sei se a gente foi te interrompendo, se você tinha mais algum ponto para falar, eu vi que você continuou. Não, não, tá tudo certo. Era só Ah, isso mesmo que eu queria citar. massa. Fechou. Boa. Quer falar um pouco, Giovanni, sobre nossos programa CAP? Não, posso falar. A gente está falando do teorema CAP aí, é o esquema que a gente está falando, né? Existe a consistência, a availability, né? A consistência, a disponibilidade Disponibilidade? e a partição de dados, né? E acho que o exemplo mais bacana disso é o esquema do hotel, né? De você reservar um hotel em dois países diferentes e seu banco de dados está nos dois lugares, né? Então, tipo, esse exemplo é interessante porque você fala assim, imagina que você tem um servidor no Brasil e um servidor na Europa, né? E aí você está no Brasil tentando reservar um quarto de hotel na Europa, né? Só que aí, por conta que você está no Brasil, você quer acessar o servidor do Brasil, que a latência é menor, né?
Então aí o seu banco de dados está particionado, né? Você tem um tanto num lugar, ou melhor, os seus bancos de dados estão sincronizados, né? Tanto no Brasil quanto na Europa. Então você tem os dados exatamente iguais dos dois lados. Mas vamos supor que a hora que você tenta reservar um quarto lá na Europa, alguém foi mais rápido que você e reservou no seu lugar. E aí você não consegue reservar. Mas a hora que você viu, ele estava disponível, né? Mas outra pessoa pegou. Então isso significa que você tem o dado, você está vendo o dado, mas ele não é confiável, porque o teu dado não está 100% atualizado. Então nesse caso você tem uma disponibilidade e tem uma consistência, né? Porque o dado está disponível nos dois lugares, está disponível nos dois lugares, mas você não tem particionamento, né? O dado não é segregado, tudo da Europa fica na Europa e tudo do Brasil fica no Brasil. Tudo está nos dois lugares, né? E aí, continuando com o exemplo, se você tem a partição dos dados, e aí um lado tem só Brasil, outro lado tem só Europa, e você quer reservar um lugar na Europa, você tem que ir no servidor da Europa, né? Então o dado está particionado, mas não tem a availability dele no Brasil, né? E aí a questão da consistência é quando você de fato salva alguma coisa, né? Quando você salva uma coisa no Brasil, lá na Europa, porque você não está salvando lá também, a consistência é garantida só no lado do Brasil. Então o dado está particionado e tem a consistência só de um lado, então você não tem a disponibilidade daquele dado nos dois cantos. Provavelmente eu expliquei bem ruim, mas se alguém quiser complementar aí. Não, mas total, eu concordo, né, 100%. Eu acho que, pô, o exemplo do hotel é sensacional. Mas no fim, e isso não é de hoje, né? Não é do papo de microserviço, etc. Apesar de que agora ficou mais em alta por causa do microserviço, etc. Mas é um papo de banco de dados desde décadas atrás, né? Pô, você vai ter disponibilidade e consistência, ou disponibilidade e particionamento, ou consistência e particionamento, né? Mas você nunca vai conseguir esses três, né? Porque o único jeito de ser totalmente disponível e totalmente consistente é você não particionando, você não tendo ele em vários lugares, né? E o único jeito de ser consistente e particionado é você não ter a disponibilidade total, porque você vai ter que travar, né? Para ter consistência, você vai ter que travar os dois, né? Vai acabar que não vai ser. No fim, a disponibilidade total seria se um lado está off ou alguma coisa assim, o outro lado não também tem que ficar off, né? Porque senão o dado vai ficar inconsistente de um lado, né, para o outro. Mas total. Alguém quer falar mais algo? Normalmente, em grande escala, e isto depende do negócio, depende de caso para caso, mas é bastante comum a gente falar a consistência eventual, porque acaba por ser, se calhar em grande escala, aquilo que é melhor aceito. Ok, eventualmente vou ficar consistente. E quando se fala eventualmente, não estamos a falar a fim de horas, segundos, se calhar estamos a falar a fim de milésimos de segundo. E que o negócio suporta isso. E para contornarmos esse problema da consistência eventual, existem outras estratégias. Vamos imaginar o caso da, da Amazon. Estamos a falar da Amazon a nível de e-commerce. Certamente eles têm consistência eventual. Só que eles aplicam outras estratégias que é, se calhar, aceitam as compras todas, mas dão ela como confirmada tempo depois. Mas disseram, ok, essa compra está feita, essa compra está paga, mas a gente confirmamos depois. Ou seja, o próprio negócio acaba por camuflar um pouco a consciência eventual, confirmando a compra depois, com um e-mail ou alguma coisa desse género. Mas lá está, depende de negócio para negócio. Se calhar for um sistema de pagamentos, se calhar a estratégia tem que ser outra. Mas, em grande parte dos casos, a consistência eventual acaba por se calhar ser aceita. O problema que eu vejo aqui é falar de inconsistência eventual com pessoas de business não é uma coisa muito fácil de falar. Porque como é que nós explicamos a alguém? Os dados não são consistentes, mas vão ser. Normalmente as pessoas não conseguem perceber este tipo de coisas. E acaba por ser um desafio, se calhar, quem é mais tecnologia explicar às pessoas de business este tipo de situação.
E aí cabe a nós termos uma estratégia para tentar explicar, se calhar, os trade-offs dos restantes problemas. Mas isto acaba por se calhar ser a estratégia mais comum. E no fim, né, um ponto é, quando se fala consistência eventual, você já sabe que é isso aqui, né? Consistência eventual é isso, tipo, pô, vai ter disponibilidade, vai ter particionamento, mas na real, consistência eventual é não consistência, né? É a consistência daqui uns segundos ou uns milissegundos, né? Uhum. Ah, enfim, né? E quando se fala consistência forte, aí é um desses dois aqui que vai acabar, né, Vai ter saindo, que né? sacrificar, né? Ou você não Exato. vai poder particionar o dado, ou Oi. você particiona e vai ter um overhead, né? Sim, exato, né? A availability vai acabar caindo. E, Eu acho e- isso. e este know-how acaba por ser aquilo que é importante, porque nós sabemos o centro, ali, os três é impossível de fazer. Então vamos fazer escolhas. E a escolha tem que ser entre nós, arquitetos, developers, seja o que for, com parte de negócio. O que é que a gente pode abdicar? O que é que a gente pode abrir mão? Porque aqui é escolher o que é que vamos abrir mão. E, e voltando para o assunto do livro, que é entrevistas de trabalho, é quando a gente está com o recruiter, também termos este know-how para poder explicar os trade-offs. E acho que isto acaba por ser, se calhar, ser o ponto central também para este livro. Nós estamos a falar aqui de um livro que é System Design para entrevistas e prepararmos para entrevistas e nenhum recrutador que está do outro lado, estamos a entrevistar, vai estar à espera que nós vamos resolver um problema numa hora ou pouco mais. Mas quero ouvir as nossas explicações e aquilo que nós sabemos para justificar a escolha de um em prol do outro. E isso acaba por ser o importante. Porque vão-nos dar problemas super gigantescos para nós estressarmos, um pouco como nós temos vindo a fazer aqui, e justificar porque a escolha de cada ponto. Porque nós até aquele momento não escolhemos. Este é melhor que aquele. Só damos foi pontos negativos e pontos positivos de um para o outro. E agora temos que fazer a escolha. Exato, exato. E um negócio legal é que, assim, muito de, pô, system design e algoritmo, né? É muito ligado à entrevista, né? O próprio nome desse livro aqui é System Design Interview e etc, né? Mas se a gente for pensar bem, na real, né? Isso, pô, até no dia a dia, hoje mesmo lá, eu fui desenhar um system design para uma nova feature que a gente está fazendo e no fim, pô, parece que a visão aumenta, né? Você olha para muito mais pontos, né? Você pesa muito mais coisas, você começa a entender ir um pouco mais na teoria, né? Nas heurísticas e etc. Então, pô, seja para entrevista ou seja para, né? Para dar uma lapidada nas skills para o dia a dia mesmo, acho que system design e algoritmo também, né? Já fica o convite aí para quem está aí, quem tiver, né, também, quem assistiu o vídeo, quem chegou até aqui e assistiu o vídeo depois também aí, parabéns, né, guerreiro? Mas a gente também faz nas sextas-feiras, né? Toda sexta-feira às 8h30 ali da noite, pelo menos por enquanto está sendo, né? E acho que vai continuar sendo aí por um tempo. A gente também faz uma sessão de algoritmos também. Pô, traz um monte de problemas de algoritmos, vai a fundo em data structures, né? O Nelson aí, nos encontros aí, refez o dictionary do C Sharp, a gente refez a priority queue, a heap, enfim, a gente vai brincando a fundo aí nessas coisas. Ah, Uma coisa que eu queria comentar sobre o System Design, que eu gosto muito da frase, que é assim, não sei quem falou isso uma vez, eu escutei, mas se você não sabe o porquê aquilo é ruim na sua decisão, provavelmente você ainda não está apto para tomar aquela decisão nesse momento, né? Então, tipo, você sempre tem que saber. E System Design isso vem toda hora, né? Você tem que saber os pontos ruins daquela sua escolha também, sem saber o trade-off negativo. Porque se você não sabe, vai te pegar, vai morder sua perna em algum momento, né? Então, acho que essa é uma parte muito importante. Você tem que saber que é bom, vai resolver seu problema, mas tem que saber o trade-off ali do que pode ou onde ele não é bom, né? Esse é o ponto tá. importante. Se não sabe os pontos negativos, é porque não conhece a fundo aquilo que está a falar. Sim. Eu diria que entrega até um pouco da senioridade, né, de quem está falando, porque, por exemplo,
Se alguém chega, pô, vamos pôr microserviço, etc. Microserviço é top, é bom, vai trazer isso, resiliência, etc. Se a pessoa só traz os pontos positivos e não tem nenhum ponto negativo, ou mesmo até, muitas vezes até no banco de dados, né? Pô, eu vou usar SQL. SQL, pô, no SQL é coisa de fazer cache, no SQL não dá para fazer relatório no SQL. Às vezes a pessoa, e aí ela olha para o SQL e vê só o ponto bom do SQL, e olha para o NoSQL e vê só o ponto ruim. Enfim, essa cegueira seletiva, né? Você acaba, ou até falta de um pouco de conhecimento, talvez, né? Você acaba pensando só no bom de uma coisa, só no ruim de outra, mas na real, tudo é trade-off, né? Querendo ou não, o Mongo tá aí é porque faz bastante sentido para vários cenários. O Redis está aí porque faz bastante sentido. O Memcache está aí porque faz bastante sentido para outros, né? Microserviço está aí porque faz sentido em cenários. Monolito faz sentido. Tipo, é tudo trade-off em cenário, né? É ir pesando e vendo. Pelo menos é o que eu penso também. Mas, bom, acho que alguém quer trazer mais algum ponto ou caminhamos aí para o final? O que vocês acham? Eu acho que deu boa. Eu lembro que foi comentado não só o CAP, mas o ACID. Mas daí, de repente, a gente deixa para próxima, né? Talvez comentar aí o ACID. Verdade, Porque verdade. Talvez. nem eu lembro de todas as letras do ACID. Então, não sei nem falar sobre. Boa, boa. Vou ter que apelar pro Google, que eu também não lembro, não. Né? Eu lembro que consistência tá lá também. Ah, Atomicidade também. é, Atomicidade é o que eu lembro. atomicidade, consistência, o I ele tem que ser independente, né? A USB, isolation. É exato. atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso aí, isso aí. Uma vez que ele termina, tem que continuar para sempre, né? Não terminou e volta para trás. Bom, mas show. Acho então, bora encerrar a gravação e aí a gente continua aqui trocando ideia, né, um pouco. Não sei se, enfim, quem quiser ficar, né? A gente costuma ficar até ali umas horas e pouco só conversando mesmo, quem quiser ficar. Mas aí, continuar no livro mesmo, a gente continua no próximo encontro, lá na segunda que vem. E, bom, para quem estiver vendo a gravação aí no YouTube, né? Toda segunda-feira a gente está fazendo o Clube do Livro, né? Do System Design. Então, segunda-feira às 8h30. E embaixo aí do vídeo, em algum lugar, no comentário, vai ter o link pro grupo do Discord. E valeu, galera. Bom, quem quiser se despedir aí de quem for ver o vídeo depois, tá aí o espaço. Valeu, valeu. Isso aí, gente. Isso aí, valeu. Tá?